você não vai querer mexer com essas relíquias amaldiçoadas, não. Hoje, aqui no Conexões Sombrias, nós vamos contar um pouco aí sobre 10 objetos assombrados que já estão em museus. Para essa lista, nós estamos olhando aí para alguns itens em museus que supostamente são assombrados, logicamente baseando-se aí em relatos de algumas testemunhas. O investigador paranormal Zak Bagans abriu seu próprio museu abandonado em Las Vegas em 2017, que abriga vários itens com supostas histórias fantasmagóricas. Um desses itens é a D-Book Box, uma caixa de vinho que dizem ser assombrada por um D-Book, que é aí um espírito maligno que supostamente pode possuir pessoas. A caixa serviu de inspiração para o filme 2012 The Possession. O item ganhou fama quando foi listado no eBay com uma história assustadora sobre o seu passado e, eventualmente, foi doado para o Museu de Bagans. Quando você gira o armário, há o Shema, uma oração que a maioria dos judeus aprende primeiro e esperaria dizer por último. Também conhecida como cadeira de Thomas Busby, essa simples cadeira de madeira é dita ter sido amaldiçoada pelo suposto assassino Thomas Busby. Busby foi um homem muito ruim. Um bêbado, um valentão e aparentemente ele abusava de sua esposa. Ele foi executado por enforcamento em 1702 em North Warwickshire, mas antes de morrer ele teria lançado algo sinistro sobre a cadeira em questão. Em certo momento daquela noite, Busby teria insistido: "A morte virá rapidamente para quem ousar sentar na minha cadeira." Isso foi minutos antes de ser levado para sua execução. Ao longo dos anos, várias mortes foram atribuídas a pessoas que se sentaram na cadeira e mais tarde morreram sob circunstâncias suspeitas. Moradores locais notaram que soldados que se sentaram nela nunca retornaram da guerra. Agora, a cadeira está no Museu Tursk, onde é exibida pendurada no teto, tornando impossível para qualquer pessoa, inclusive a equipe do museu, sentar nela. Camas são feitas para nos oferecer conforto e segurança. No entanto, e se a sua cama fosse assombrada por um fantasma ou até mesmo por um demônio? Por volta de 1590, o carpinteiro Jonas Fosbrook construiu uma cama gigante, tão grande que dizem que poderia acomodar 4 casais. A cama extra grande está no Museu Victoria and Albert, mas ao longo dos anos, rumores dizem que a cama é amaldiçoada pelo fantasma de Fosbrook. Ele teria uma antipatia particular por casais que faziam sexo na cama, interrompendo as atividades rapidamente ao beliscar o casal até que parassem. Supostamente, Fosbrook fez a cama para que ela fosse usada somente pela nobreza, mas com o tempo alguns plebeus começaram a dormir nela, enquanto ela ia de uma hospedaria para outra. O espírito é dito atacar qualquer pessoa de origem humilde que ousar descansar a sua cabeça em sua obra-prima da carpintaria. O Museu Itinerante do Paranormal e Oculto abriga muitos objetos com passados duvidosos. E uma das mais famosas é conhecida como Crohn's Catskills. Aparentemente, a área é frequentada por adoradores do diabo que sacrificam animais. Segundo a lenda, 2 caminhantes estavam explorando as montanhas dos Catskills quando encontraram essa estátua com pregos cravados nos olhos e uma corda amarrada ao pescoço. Infelizmente, eles a levaram para casa. Uma péssima ideia. Após isso, começaram a ver uma aparição de uma mulher acompanhada pelo cheiro de água parada. Desde que trouxeram o objeto amaldiçoado para casa, relatos de sons estranhos, como batidas e pancadas, começaram a acontecer. Outro objeto guardado no Museu Itinerante Paranormal e Oculto é conhecido como o Espelho Negro.
A pessoa que possuía esse espelho antes de doá-lo ao museu comprou em uma feira de médiums e relatou ter tido visões terríveis ao olhar para ele. Dizem que o espelho reflete os maiores medos de quem o encara. Relatos incluem pessoas que disseram ter visto a si mesmas envelhecendo e desaparecendo, e outras que afirmam ter visto seus próprios corpos mortos. Alguns visitantes do museu relatam ter visões de si mesmo como cadáveres ao olhar para o espelho. Um dos maiores diamantes lapidados do mundo é dito carregar uma maldição que dura séculos. Descoberto no século XIII, durante o reinado da dinastia Kakatiya, embora alguns estudiosos sugiram que ele foi encontrado no século XVI em Golconda, o diamante Koh-i-Noor pesa mais de 105 quilates e faz parte das joias da coroa britânica. O diamante pertenceu a Ranjit Singh, a fundador do Império Sikh, mas foi eventualmente tomado pela Companhia das Índias Orientais e reivindicado pelo governo britânico. Os governos da Índia, Paquistão, Irã e Afeganistão também reivindicaram sua posse, mas o Reino Unido afirma tê-lo obtido legalmente. A disputa pela posse da joia é dita como uma maldição para qualquer homem que a use. Felizmente, as últimas pessoas a usarem foram mulheres e elas parecem ter escapado dessa maldição. Um antigo texto hindu descreve o diamante, abre aspas, aquele que possuir essa joia possuirá o mundo, mas também conhecerá todas as suas desgraças. Somente Deus ou uma mulher podem usá-la sem sofrer. Fecha aspas. Também conhecido como Otzi, essa múmia eventualmente reside no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, em Bolzano, Itália. Descoberta nos anos de 1990, acredita-se que seja o corpo de um homem que viveu por volta de 3.345 anos antes de Cristo. Otzi é a múmia mais antiga conhecida na Europa. Desde que ela foi encontrada, surgiram rumores que ela carrega uma maldição terrível, pois várias pessoas relacionadas a essa múmia morreram em acidentes trágicos. Por exemplo, o especialista forense Rainer Hahn morreu em um acidente de carro a caminho de uma palestra sobre Otzi. Outro exemplo é Kurt Fritz, um alpinista que guiou os cientistas até o corpo e mais tarde morreu em uma avalanche, embora o resto do grupo todo tenha sobrevivido. Ainda há muitos mistérios em torno dessa múmia e seu local de descoberta. E só abrir um parênteses aí, a minha monografia na história, na faculdade de história, foi sobre a história da tatuagem. E a múmia em questão, o Otzi, é considerada aos primeiros relatos aí, de inscrições na pele. Se não estou enganado, o Otzi ele tinha aí mais de 300, 350 tatuagens em sua pele. Conexões também é cultura. O Museu Real da Escócia abriga uma relíquia antiga que você definitivamente não gostaria de ter na sua casa. Também conhecida como a Mulher de Lam, ou Estátua da Deusa da Morte. Essa peça é dita por trazer a morte para todos os seus proprietários. A estátua, esculpida em pedra calcária pura, foi encontrada em Lam, no Chipre, em 1878, e acredita-se que remonte a cerca de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. A primeira família a possuir essa estátua perdeu 7 membros em apenas 6 anos, todos sob circunstâncias misteriosas. O mesmo destino aconteceu com a família seguinte que adquiriu. Historiadores perderam o rastro do artefato por um tempo, mas os terceiros proprietários decidiram doá-lo ao museu antes de também sofrerem tragédias. As famílias subsequentes que também possuíram a estátua enfrentaram destinos sombrios, com todos os membros morrendo de formas misteriosas. O diamante Hope é provavelmente a joia mais famosa do mundo e também a mais amaldiçoada.
Desde 1958, ele está no Museu Nacional de História Natural e não trouxe nenhum destino trágico a ninguém. Mas, antes disso, muitos de seus proprietários pereceram de maneiras estranhas e misteriosas. Por exemplo, a mãe de Evelyn Wash McLean morreu, seguida por seu filho de 9 anos, que morreu em um acidente de carro. Esse evento devastador levou ao colapso de seu casamento e seu ex-marido morreu mais tarde em um hospital psiquiátrico. Ao longo da história, várias pessoas que possuíram diamante morreram por suicídio, foram assassinadas ou enfrentaram tragédias como ser despedaçadas por cães selvagens ou multidões furiosas. Estamos felizes que ninguém mais seja considerado o proprietário único dessa joia, porque eles estariam certamente condenados. E não poderia faltar Annabelle. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren começaram seu museu de itens assombrados para guardar objetos como este. Quando se trata de objetos amaldiçoados, Annabelle é provavelmente o primeiro que vem à nossa mente. Essa boneca inspirou os filmes da franquia Invocação do Mal por conta de sua história assustadora. Em 1970, uma estudante de enfermagem recebeu a boneca como presente de aniversário de sua mãe. No início parecia uma simples boneca Red Ann, mas logo começaram a ocorrer eventos estranhos. Ela notava que a boneca mudava de posição sozinha, deixando algumas mensagens escritas ou até mesmo manchada de sangue. Um médium foi chamado e afirmou que o objeto estava possuído por um espírito maligno. Os Warrens eventualmente intervieram e concluíram que a boneca estava possuída por um espírito inumano que queria tomar posse de uma alma humana. Hoje, Annabelle está trancada em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos Warrens, mas isso não impediu que problemas continuassem. Por exemplo, um visitante que desrespeitou a boneca sofreu um acidente de moto fatal logo após sair do local. Felizmente, agora ela está bem protegida e trancada. Ou nós estamos bem protegidos, né? Enfim, para que ninguém corra o risco de liberar o que quer que esteja dentro dela. Esses objetos amaldiçoados e assombrados continuam fascinando e aterrorizando aqueles que ousam se aproximar. E vocês, hein, pessoal? Vocês concordaram aí com essas escolhas? Vocês teriam coragem ou curiosidade de visitar alguns desses museus? E talvez pegar algumas dessas peças. Sigam Conexões.